Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Pessoal, hoje eu já vou falar pra vocês, já vou adiantar, não teremos PDF. Contudo, nossa próxima aula, nosso encontro síncrono, tá? Que é aquele encontro ao vivo que nós temos sexta-feira. Nós, sexto ano, vamos falar sobre a nossa aula de hoje, tá? Sobre o conteúdo da aula de hoje, que é um pouquinho sobre Sócrates e sobre as duas correntes filosóficas que eu vou apresentar pra vocês, envolvendo um terceiro fator aí. Calma, tranquilo, vou explicar tudo ao longo do tempo. Mas antes disso, eu quero falar para você que tem algumas tarefas de alguns alunos, não são todos, obviamente, mas que uma maioria aí tá deixando de fazer. Então você volte nas atividades anteriores e confira qual atividade você não mandou, tá? E mande para poder chegar no quarto bimestre aí você já tá mais livre, mais descansado, com sua notinha aí garantida, beleza? No final desse terceiro bimestre, indo pro quarto bimestre mais tranquilo. Mais tranquila, beleza? Pessoal, então vamos falar sobre Sócrates. Sócrates, filósofo aí que nós já conhecemos, nasceu no ano de 470 a.C., né, na década aí de 470, e morreu no ano de 399 a.C. Tranquilo? Então ele nasceu em 470 a.C. e morreu no ano 399 a.C. A gente dá às vezes uma embolada porque quando a gente começa a contar o antes de Cristo, ele é o contrário, entendeu? Ele não é do jeito que conforme a nossa cronologia aqui. Tranquilo? Vamos lá então dar seguimento à aula? Então Sócrates, quem foi Sócrates? Eu já disse para vocês que Sócrates ele nasceu na cidade de Atenas, e ele tinha como eu posso falar para vocês, um ato muito curioso, que era sair conversando com os jovens durante a cidade, calma, conforme as suas caminhadas pela cidade. Tranquilo? Então ele ia fazendo as caminhadas dele, ele conversava com todo mundo, só que ele tinha uma preferência pelo público mais jovem. E você vai entender o porquê. Obviamente que uma pessoa que ela já viveu muito tempo, uma pessoa de exposição 45 anos, uma pessoa de 50 anos, uma pessoa de 60 anos, já tem uma bagagem muito forte na cabeça dela. E para ela abrir a mente para o diálogo, para aprender uma nova possibilidade de pensar, de existir, de questionar, é muito mais difícil do que um jovem que está aí por volta dos 15 até os 18 anos. Correto? Vamos pôr aí. Então, ou seja, ele tinha essa preferência por esse público mais jovem, porém ele conversava com todos. E uma coisa que Sócrates sempre questionava eram alguns valores e princípios da época, como a compaixão, como a sabedoria, como o conhecimento e outras vertentes aí nessa área, tanto pessoal quanto a área da coletividade. Visto assim, ele se tornou uma ameaça para o governo da época. Por quê? Ele começou a questionar alguns princípios. Espera aí, isso daqui não está certo, né? Quando vocês estiverem em contato ali, mais ou menos no primeiro ano do ensino médio, segundo ano, com a República de Platão, você vai ver algumas coisas que são muito atuais, como, por exemplo, a corrupção. Então, naquela época já existia corrupção. Entendeu? Na verdade sempre existiu. Mas naquela época também existindo, ou seja, não é uma coisa atual que só se fala agora. Não, tem muito tempo essa conversa. E conforme ele ia, né, questionando o governo da época, se tornando uma grande ameaça, ele foi então intimado lá, né, num tribunal, onde as pessoas falaram para ele o seguinte, as pessoas, no caso, os líderes da época, ou você fala que você é um louco, que você é um alucinado, que, enfim, que você estava errado, né, e que tudo que você falou é mentira, ou então nós temos aqui um veneno para você, né, tinha um veneninho lá chamado cicuta, e você toma e, enfim, você fica, né, tudo que você falou permanece, mas você não vai viver para poder contar como foi essa história. Ele não, tudo bem, eu tomo o veneno, no caso a cicuta, e morreu e ficou aí na história. É muito importante que vocês saibam que antes de Sócrates, que muito antes, em outras sociedades, inclusive também, já existia filosofia. Só que, contudo, ela só foi sistematizada na Grécia. Entendeu? Basicamente. Então, ou seja, quando Sócrates ele morre, os seus discípulos, né, no caso Platão e entre outros, eles continuam dando legado, né, no caso a filosofia de Sócrates. Só que lá na frente, né, um pouquinho mais à frente, com Aristóteles, ele já começa a pensar diferente, e aí nós temos uma corrente que se difere da de Platão, correto? Qual corrente é essa, professor? Eu vou falar para vocês aqui, pessoal. Todas as vezes que quando nós estamos sentindo alguma coisa, às vezes nós estamos tristes, ou então às vezes nós estamos alegres com alguma coisa, infelizmente somos movidos pelas nossas emoções. E alguns filósofos, como
Friedrich Nietzsche, só que eu não vou falar desses filósofos aqui atuais, mais modernos para vocês. Estamos falando de Sócrates e Aristóteles, e no caso Aristóteles e Platão. Vamos pegar esse trio aí. Então Platão, no caso, era seguidor, né, no caso discípulo de Sócrates, e Aristóteles era discípulo, seguidor de Platão, correto? E quando você começa a pensar nesses ideais, em tudo, você começa a sentir o quê? Quando você fica muito triste, ou quando você fica muito feliz, ou quando você fica muito, sei lá, com muita raiva, todos esses fatores eles vão influenciar no seu ponto de vista. Só que na filosofia nós temos duas correntes de pensamento, que é a corrente mais racionalista, né, que no caso ali na frente nós vamos pegar, né, voltada mais pro lado de Aristóteles, enfim, tal. Aristóteles, quem mais? René Descartes, esse pessoal aí mais racionalista mesmo, e o pessoal mais voltado para um outro lado, de um outro sentido, um sentido da metafísica, que vocês vão descobrir tudo isso lá no segundo ano do ensino médio, que eu tô só contando aqui para vocês. Que é as pessoas que elas vão mais pelo lado empírico da coisa, né? Que é você sentir mais as coisas, pensar conforme a razão ou a emoção. E aí nós começamos nessa atividade que nós vamos realizar no nosso próximo encontro, falando sobre razão e emoção. Então nós temos que aprender a diferenciar o sentimento daquilo que me acontece. Exemplo, eu tô aqui com café, né? Eu nunca vou cansar de falar para vocês o café que eu acabei de colocar aqui, né? Ele tá aqui. E eu coloco de repente esse café aqui. Só que não tem nada de café aqui, tá? Só um exemplo. E aí eu tô dando aula aqui pra vocês, tô gesticulando muito. De repente, por algum motivo, eu bato a mão aqui, esse café cai todo no meu computador, nos meus livros e tudo mais. Então eu fico muito estressado, muito estressado, muito estressado. E nesse exato momento, alguém entra na sala ou então no quarto onde eu estou e fala assim: Gustavo, vou te pedir um favor, eu não me peça nada, porque eu tô muito estressado agora. Tá, Gustavo, o que você acha da vida? Ah, eu acho que a vida é isso, aquilo outro. E já começa a falar um monte de coisas pesadas, porque eu estou tomado por uma emoção. Então, tecnicamente, se caso eu tivesse uma inteligência emocional, eu iria pensar, eu iria pedir uma pausa, eu iria refletir para que em outra possibilidade, fora dessas influências no qual está me atingindo, eu possa falar de uma forma mais tranquila, uma forma mais racional e não emocional. Entendeu? Então é basicamente isso, razão e emoção. Vocês são mais razão ou são mais emoção? Né? Devido à situação, você tá mais triste, você tá mais alegre, você tá mais, enfim, tal. Vocês acreditam que possa haver uma união entre essas duas correntes de pensamento? E sim, aconteceu essa união entre essas duas correntes de pensamento, só que isso é tema lá para o oitavo ano, beleza? Então, basicamente, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Estou muito feliz com esse novo conteúdo, porque ele nos leva a fazer diversas críticas sobre o que nós estamos pensando, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas crenças e tudo mais. Falei pra vocês um pouquinho sobre Sócrates, né? Uma resumida, assim, ó, bem resumida pra vocês, porque a vida dele, os pensamentos, né, sobre diversas questões aí. E uma delas, inclusive, dá para ser aplicada aqui, que é né, no caso, o do tempero lá que eu expliquei para vocês, né, que é a temperança, que é você começar a equilibrar as coisas, que dá pra gente encaixar nesse tema aqui que nós já vimos no bimestre passado. Então é isso, pessoal, de verdade, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde nos procurar, tanto na plataforma quanto no WhatsApp. E é isso. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.